Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão aqui pela rede CNT Tropical. Você já sabe, esse programa também entra em Brasília e Belo Horizonte, são imagens geradas a partir de Londrina, que a rede está colocando nesses grandes centros também, né? Inclusive agora já em HD. Olha, uma notícia interessante de Londrina. O Londrina é uma referência quando se fala em hemodinâmica, e mais um hospital vai ter hemodinâmica, que é o Hospital Araucária de Londrina, que foi um hospital que nasceu, era só maternidade, mas depois ele abriu para cirurgia geral e etc. E a equipe do CardioCat, que é uma equipe muito conhecida, né? Douglas Grion, Marco Miguita, Ricardo Eda, Milton Neves e outros médicos especialistas vão instalar no Araucária também duas salas, né, com os equipamentos de hemodinâmica. Bacana, muito interessante. Eles, inclusive, estão também no João de Freitas, Hospital João de Freitas, que é o hospital referência para o SUS, inclusive em Arapongas. E fazem um excelente trabalho. Muito bem, o assunto hoje é interessante porque é uma iniciativa que no Brasil ela é pioneira, né, que se fez aqui na região, o Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná, chama Codinorp, e esse consórcio propôs a ideia do seguinte, de se ter uma Secretaria Regional de Educação para várias cidades, né, que compõem o consórcio. E quem está conosco é o secretário de Educação, Amaury Monge Fernandes, né, que já está em atividade. Como vai, secretário? Tudo bem? Tudo bem, Militão. Obrigado pela oportunidade. Conta pra gente, primeiro que quando o Codinorp falou vamos ter um secretário regional de educação, teve uma seleção, é isso? É verdade, a inovação já começou por aí. Não só na iniciativa da montagem da Secretaria Regional, mas pelo próprio processo seletivo. Eu tive a satisfação de ser escolhido entre quase 400 candidatos. Nossa, muito mais difícil que medicina, por exemplo. É verdade. E a secretaria, ela funciona com que objetivo? O objetivo do consórcio, como você sabe, é ganhar escala. Ganhar escala no sentido logístico, mas principalmente na qualidade da educação. Então nós unimos 9 municípios inicialmente, já existe um 10º que está para ser admitido no consórcio também, e a ideia é justamente ganhar escala em todas as compras da área de educação dos municípios, mas principalmente investir muito na formação continuada, na capacitação dos nossos professores, porque os professores são a peça fundamental de todo o sistema de educação. É verdade. Vai haver uma padronização, vamos dizer assim, na forma de ensinar nessas cidades que compõem o consórcio? Você sabe que no último mês de dezembro, Militão, o governo federal lançou a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Nós seremos a primeira região do país a utilizarmos a Base Nacional Curricular para a formação do nosso currículo. Nós teremos já no segundo semestre o currículo regional de todas as nossas escolas da região. Interessante, né? Agora, para você não é um trabalho fácil, você tem que se reunir, imagino eu, com todas essas cidades, tem secretário de educação, né? E prefeito também, você tem que se reunir com todo mundo, conta pra gente. Exato, o consórcio tem uma estrutura em que a secretaria responde diretamente para o presidente do consórcio, que é o prefeito Silvio Damasceno de Prado Ferreira. Conheço. E responde também para o conselho de prefeitos que forma o Codinorp. E os secretários municipais trabalham junto com a gente na equipe da secretaria, cada um cobrindo e necessitando atender às especificidades do seu município. Então é uma grande equipe que vai fazer um grande trabalho para inovar na educação do norte do Paraná. E teve, esse evento que você falou, foi uma semana pedagógica, não é isso? Isso. Ela teve que objetivo? Para inaugurar o ano letivo, nós quisemos dar um recado para a nossa rede toda. Então nós reunimos todos os nossos professores, são quase 800 professores. Bastante gente, hein? Exatamente. Lá em Florestópolis, que nos acolheu, e trouxemos para conversar sobre assuntos muito importantes da educação o ex-ministro Paim, a professora Silvia Donini, do MEC, que é a diretora de formação do Ministério, que veio falar sobre a Base Nacional Curricular, a professora Zilda Rossi, aqui do Núcleo de Londrina, que falou sobre avaliação formativa, que depois, se você quiser, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e o Álvaro Cruz, que é o vice-presidente do Grupo Positivo, que veio falar para a gente de tecnologia educacional, ou seja, educação 4.0. Tudo isso nós vamos implementar e fazer ao longo desse ano e do ano que vem já na nossa rede. O que você falou, avaliação formativa? Exatamente. O que é isso? Você sabe que no ensino fundamental a criança pode ser retida no 3º ano.
Até ela chegar no terceiro ano com problemas de aprendizagem, ela não pode repetir de ano, como a gente falava na nossa época. O que a gente vai fazer? Nós vamos melhorar a avaliação desse aluno já na pré-escola. Então, aquele professor que recebe o grupinho de alunos no primeiro ano vai poder, capacitado, avaliar aquele grupo e instrumentalizar metodologias para cada um dos grupos, dependendo do nível do aluno. Isso sem segregar o aluno. É uma metodologia interativa em que quem não sabe tanto vai aprender com quem sabe mais e provocar a interação ainda maior do grupo de alunos. De maneira que vai chegar lá no terceiro ano, a gente não vai ter problema, chance de... A gente não vai ter problema de repetência, nem no primeiro, nem no segundo e muito menos no terceiro. Eu vi aqui que a Silvia Donini falou que tem uma verba grande aí para contratação de assistentes para a professora. Como é que é isso? O MEC lançou um programa chamado Mais Alfabetização. A ideia é colocar um professor assistente na classe do primeiro ano, do segundo ano, para que o professor regente, que é o alfabetizador da criança, tenha um auxílio no trato com essas crianças. Isso vai muito de encontro ao processo de avaliação formativa que a gente vai fazer. Então, além da gente avaliar melhor o aluno no aspecto da aprendizagem, nós teremos um professor auxiliar para que ele tenha ainda um nível melhor de aproveitamento. Só que para falar desse concurso vai demorar um pouco ainda. Qual concurso? Para assistente? Não. Ou não vai contratar assim? O MEC disponibiliza a verba, nós temos que fazer as inscrições junto ao Ministério e, ao mesmo tempo, já fazer a seleção dos interessados em cada município. Então é mais rápido o negócio. É mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o MEC, o secretário Rossielli, a professora Silvia estão fazendo um processo de profissionalização muito importante para a gente desburocratizar um pouco o sistema. Então eu acho que isso vai melhorar muito a educação como um todo. O deputado Alex Canziani também esteve lá, ele que é presidente da Frente Parlamentar de Educação, né? O Alex está apoiando o Codinorp? Mais do que isso, né? A ideia do Codinorp montar uma Secretaria Regional de Educação é do Alex. O Alex faz um trabalho fenomenal pela educação e não é de agora, né? Já há muitos anos, não só no Congresso, mas aqui no estado do Paraná. E acho que essa ideia dele vai ter muito sucesso porque está todo mundo entusiasmado. Muitas instituições privadas estão interessadas em ver o modelo que nós estamos montando. E eu tenho certeza, Militão, que a gente vai conseguir ser um novo paradigma da educação no Brasil. É o Paraná dando exemplo mais uma vez para o país inteiro. Alguém pode perguntar, isso aí tem no mundo? Secretaria Regional de Educação tem no mundo em algum lugar? Conta pra gente. Essa esfera de poder executivo, que não é nem o município, nem o Estado, nem a União, existe nos Estados Unidos e na Alemanha. Na Alemanha são chamados Landkreis. Existem esferas regionais de poder, seja para educação, seja para alimentação, seja para saúde, enfim, já existe. Mas no Brasil, o Codinorp, o Estado do Paraná, está dando exemplo. É inovador ter uma esfera executiva de poder que não seja nem município, nem Estado e nem União. Tomara que vire um modelo para todos os outros estados e as regiões do Paraná também, né? Exato. Como eu disse há pouco, nós temos interesse de institutos privados. Para você ter uma ideia, Militão, o nosso currículo regional vai contar com o apoio da equipe técnica do Instituto Ayrton Senna, que já faz esse trabalho em outros estados. O Instituto é dedicado à educação, né? O Ayrton deixou uma herança muito legal que a Viviane toca em frente e vai nos ajudar a montar o currículo. Além disso, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Fundação Natura, já nos ajudaram na Semana Pedagógica. Eles patrocinaram a vinda desses palestrantes, porque você imagina, esses 10 municípios são municípios de pequeno porte. Sozinhos, eles jamais trariam o ex-ministro da Educação, jamais trariam a professora Silvia, a professora Zilda Rossi. Então acho que a grande ideia é essa força que os municípios têm juntos, que a gente pode fazer muito mais e dividindo para todos os lucros, entre aspas, dessa atividade. Vamos saber um pouco mais do Amaury. Maurício, você é nascido em? Sou paulistano, de São Paulo mesmo, mas nos últimos 28 anos eu morei em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Fui secretário de Inovação e Juventude em Santana de Parnaíba, onde nós instalamos o primeiro Fab Lab da região oeste de São Paulo.
Estou fazendo doutorado na Universidade de Lisboa. Durante o processo seletivo, inclusive, eu participei do processo via internet, porque eu estava morando em Lisboa, e vim direto de Portugal para Jaguapitã, que é onde é a sede da Secretaria Regional de Educação. Inclusive tem que morar lá. Exato, já estou morando, já sou cidadão. Muito bem, Amaury, vamos lembrar o nome aqui, Amaury Monge Fernandes. Isso. Monge é de que nação? Monge é espanhol. Espanhol. Fernandes também. Fernandes é português. É português, né? É, que é com S. Ah, tá. Se fosse com Z... É espanhol. Curioso. Essa é a diferença. Bom trabalho lá, voltaremos a conversar mais sobre o que vocês vão fazer lá na Secretaria Regional do Codinor. Obrigado, sucesso. Obrigado você, Militão, pela oportunidade. Eu quero convidar você e toda a população paranaense do Brasil para acompanhar o trabalho e torcer muito pela nossa educação, pela nossa juventude. Confira aí as delícias da Hashimitsu. O ateliê de delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van, Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, 24 de fevereiro, a grande formatura da Unifil, lá no Muningão, que é uma festa especial, porque a Unifil realmente é um centro universitário que é um dos que mais crescem no Paraná, né? E é engraçado que vários cursos que na Unifil, universidade privada, paga, portanto o curso é pago. E vários cursos da Unifil têm mais alunos que o da UEL. Será que é uma referência, não? É claro, não tem greve, né? Equipamentos novos, professores super titulados, as notas no MEC são melhores, então supera o número de alunos de universidade gratuito. Então é uma coisa curiosa, né? É legal, é interessante de saber. 24 de fevereiro, e é a grande formatura lá no Muningão, que é uma festa das formaturas a mais bem organizada também aqui na cidade de Londrina. Fico com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Para o nosso quiz do dia,
principalmente nos Estados Unidos, dar gorjeta no táxi, no restaurante ou no hotel é sempre esperado. Mas você sabe como dizer gorjeta em inglês? Veja as opções: tip, tax, service, service tax. Acertou quem disse a letra A. A palavra é tip. O interessante é que a palavra tip também pode ser usada como um verbo, a ação de dar a gorjeta. Veja, I left the cleaner a $10 tip. Aqui tip é gorjeta, eu deixei uma gorjeta de $10 para a camareira. Don't forget to tip the waiter. Aqui ele é usado como um verbo, não esqueça de dar a gorjeta para o garçom. Agora, guys, a palavra tip tem uma outra tradução. Você sabe qual é? Se sim, deixa aqui nos comentários. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Muito bem, agora vamos conversar com os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e Loriberto Gonçalves, com temas que são muito interessantes. Hoje o doutor Leonardo traz aqui o tema trabalhista, relacionado à reforma trabalhista, a aplicação da lei no tempo, e o doutor Loriberto vai falar sobre contratos e os efeitos de sua quitação. Não interessa a você, inclusive você que nos acompanha em Brasília e Belo Horizonte também, que o programa chega agora a Brasília e Belo Horizonte. Doutor Leonardo, como está? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Doutor Loriberto, tranquilo? Foi bem de férias? Graças a Deus, tudo bem. Estamos voltando aí aos trabalhos e atendendo já a clientela. Doutor Leonardo, então vamos falar. Aplicação da lei no tempo. Doutor Leonardo, como funciona a aplicação das normas no direito brasileiro? Marcelo, a gente tem uma lei, né, que rege essas relações da aplicação da lei do tempo. E antes ela chamava Lei de Introdução ao Código Civil, mas se aplicava a todas as leis, né, brasileiras. E aí em 2010 houve uma alteração e ela passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A partir dessa perspectiva, essa lei ela prevê que uma lei nova ela deverá respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Por isso, a gente vai fazer um estudo em cima disso daí. E para começar isso, dê alguns exemplos desses casos, doutor Leonardo. É bem simples de entender, né? Por exemplo, o ato jurídico perfeito é aquele que ocorreu na época da vigência de uma lei anterior que teve uma alteração. A gente pode citar um exemplo disso, né? Por exemplo, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa que era adotada, ela tinha direito a pedir o reconhecimento de paternidade, certo? De buscar a paternidade biológica dela. Hoje, com a nova lei, não é permitido mais isso. Mas se uma pessoa entrar com uma ação de investigação de paternidade e a adoção dela ter sido feita antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito a ser reconhecida, né, essa paternidade biológica. Outro exemplo, né, da questão do ato jurídico perfeito é um contrato que foi feito na vigência de uma legislação e essa legislação alterou. Então vai ter que se manter nas regras que foi feito naquela época, né, porque foi um ato jurídico perfeito, foi assinado, foi ratificado, então tem que ser mantido dessa forma. Agora, o direito adquirido é, por exemplo, um direito trabalhista que foi concedido numa época e aí veio uma nova lei e alterou. Então tem que ser mantido daquela forma. E a coisa julgada é caso tenha uma sentença de alguma ação que na vigência de uma lei era de uma forma, houve uma alteração depois, né, essa sentença transitada em julgado, né, que a gente chama que não caberia mais recurso, ela deverá ser mantida mesmo que uma lei posterior tenha um entendimento diferente, né, em relação àquele caso. E em relação à reforma trabalhista, o que pode acontecer na lei no tempo? Isso é uma questão assim que o legislador, quando fez o projeto da reforma trabalhista, ele não se atentou muito, não colocou uma regra de transição, nada. Então existe muita discussão ainda em relação a como vai se aplicar, né, essas alterações da reforma trabalhista nos contratos que estavam vigentes antes, né, e que ainda permanecem vigentes, né, e os contratos que foram feitos depois. O TST ele vai se reunir para fazer esse tipo, adequar as súmulas, né, com base na aplicação da reforma trabalhista no tempo. Dentre os que têm mais discussão, dentre as matérias que têm mais discussão, são a relação às horas em itinere, né? Porque a nova reforma trabalhista acabou com isso. Então eles estão pensando em alterar e falar que os contratos que estavam vigentes já antes da reforma permanecem pagando as horas em itinere. Mas os que foram feitos depois,
a pessoa não tem direito. E isso, Marcelo, geraria uma desigualdade entre os funcionários da empresa. Você imagina, um funcionário que exerce a mesma função, bora num lugar próximo, né, do outro, que um recebe para ir trabalhar e o outro não vai receber. Que desigualdade essa seria, né, dentro? Mas estranho, também, por outro lado, o que foi contratado antes, ele já tinha um direito adquirido, né, digamos assim, né, foi um ato jurídico perfeito, porque a contratação dele foi feita na vigência de uma outra lei. Então, vamos esperar para ver o que o TST vai falar sobre isso também. E tem mais pontos de controvérsia, doutor? Tem a questão do depósito recursal, né, para as empresas que estão em recuperação judicial ou que têm assistência judiciária gratuita. Né, então, eles vão ver se as ações que foram propostas antes já vai valer, se não vai valer. Eles vão definir essa questão aí ainda, né? E o que mais você diria? Né? Por exemplo, você falou aqui, né, trabalhadores que atuam no mesmo posto possam ter direito. E o que impede uma empresa de demitir um empregado que foi contratado antes da reforma trabalhista? Para empregar outro e não pagar as parcelas que hoje já são mais devidas, né? Isso não tem nenhum impedimento, né? A empresa pode fazer. O que ela não pode fazer é demitir o funcionário e recontratar o mesmo, que nem algumas empresas fizeram. A gente foi até notícia nacional isso daí, né? Muitas empresas fizeram isso, né? Demitiram e recontrataram o mesmo. Isso daí dá problema porque tem um artigo 9 da CLT que fala que a aplicação lá não pode ser com o intuito de gerar uma fraude, né? Então isso seria uma fraude. Então o empregador tem que tomar muito cuidado, consultar um advogado, né, para ver se pela perspectiva da reforma compensaria ou não compensaria fazer isso, se isso poderia ser entendido como uma fraude pela justiça, né? Para que regularize, né, toda a questão dentro da empresa e até pode economizar, né, um dinheiro fazendo da forma correta. Muito bem, agora vamos conversar um pouco com o Dr. Leliberto Gonçalves sobre contratos e os efeitos de sua quitação. Dr. Leliberto, existem muitos tipos de contrato, dentre eles o verbal, que muita gente utiliza, né? Como funciona esse contrato? O contrato verbal ele é bastante simples. Eu só vou citar exemplo aqui prático. Você está vendendo lá um sofá lá na tua casa. Eu me interesso, converso com você, você fala o preço, me entrega. Na data aprazada, eu vou e te pago. É um contrato verbal, já tudo feito e concluído. A pessoa vai na mercearia, vai lá, quanto que é aquela caixa de fósforo? É tanto. O cara entrega, ele paga. Isso é um contrato verbal. Normalmente, o contrato verbal ele é muito utilizado, mas para coisas já de um valor mais, de valores pequenos, não valores grandes, né? Quando se passa para outros tipos de negócio, aí os contratos necessariamente se indica sejam por escrito. Todos os negócios implicam em um contrato, doutor? Na maioria das vezes, na prática, sim. Ou seja ele por escrito ou não, o negócio é um tipo de contrato, né? Não tem como não ser. E como contrato tem que ter todas as regras preenchidas, né? As partes tem que ter capacidade e tal. Tem uma série de elementos para que o contrato surta o efeito desejado, né? Agora, doutor Leliberto, acontece muito, né, de uma pessoa firmar um acordo aí, inclusive pagar, né, da quitação de um negócio e depois se arrepender. E aí, o que acontece nesses casos? Nós até já fomos surpreendidos algumas vezes com pessoas que levam uma história lá de direitos trabalhistas, por exemplo, uma ação trabalhista, já aconteceu conosco. Aí a gente entra com a ação tal, e está tudo certo, ele realmente tem aqueles direitos tal, e somos surpreendidos na audiência, com o empregador trazendo na audiência inicial todos os recibos daqueles valores que se dizia estar sendo devidos e assinado pelo funcionário. Conclusão, a ação está perdida. Certo. Se assinou sabendo ou não, não, mas ele me deu lá um monte de coisa para assinar. Não importa, o juiz vai aceitar aquilo e vai dar a quitação dentro daquilo lá. Uma outra questão também, prestação de contas. Suponhamos lá, ou pode ser até de advogado, ou, por exemplo, de um herdeiro que está recebendo alguma coisa. Aí você vai lá e elenca tudo e faz a prestação. Todos os demais assinam.
depois não adianta, Marcelo, querer, não, mas eu assinei, mas não estou concordando com isso. Ou assinei porque eu não sabia disso ou daquilo. Não, dificilmente vai retroagir. Querer discutir judicialmente. Nós, por exemplo, alguns tipos de ações lá no escritório, a gente nem pega porque já sabe qual vai ser o deslinde. Então já orienta, fala, não, assinou. E tem outras situações, talvez, você vai elencar aí, mas tem outros casos também que são extremamente graves, mas que a pessoa tem que pensar bem. Porque assinou, é aquilo ali, já é um contrato, ou seja resilição, ou seja encerramento, ou seja rescisão do contrato, aquilo ali já acabou, né? Acaba com tudo. Bom, eu já ouvi dizer também que tem que tomar muito cuidado quando se propõe ação revisional contra o INSS, o tal INSS. Ou mesmo requerendo algum benefício também. Quando o autor já procurou lá o INSS anteriormente. É verdade? Tem fundamento, doutor? É verdade. Infelizmente. Nós tivemos um caso, né, não faz muito tempo, que a pessoa tinha uma aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela exige uma série de documentações. E nós ficamos preparando, porque ele já tinha entrado sozinho e não tinha conseguido. Tinha lá tentado administrativamente e não tinha conseguido. E a gente viu o que faltava e foi pedindo e foi conseguindo, porque era cidade de São Paulo, cidade do interior e tal, onde ele trabalhou, e aí a gente foi conseguindo. Quando deu mais de um ano, ele falou, não, eu vou falar para mim que eu vou morrer e não recebo e tal. A gente falou, olha, não, já está sendo concluído. Não, vou pagar os honorários do senhor. De fato, ele pagou os honorários e falou que ia direto lá no INSS. E foi aposentado, porque nós já tínhamos quase toda a documentação necessária para aposentar ele por aposentadoria especial. Só para você ter ideia, ele foi aposentado na época com 800 e poucos reais, quando nós íamos requerer um benefício para ele de aposentadoria de 1.900 e pouco, quase 2.000. Certo. Aí ele foi lá, mesmo assim ficou satisfeito. Passado algum tempo, a ficha caiu e ele voltou lá no escritório querendo fazer a revisão. Eu falei para ele, não adianta, porque quando ele foi lá e fez a aposentadoria direto lá no INSS, ele já assinou alguns termos, alguns dos quais inclusive de que vai renunciar qualquer pedido judicial. Então não adianta, você vai entrar, nós entramos uma vez com um que nós não sabíamos que a pessoa tinha, e ele falou que não tinha. Aí chegou lá, o juiz quase que mandou para o Ministério Público, é verdade, ele não pode. Ele já tinha assinado tudo, tal, está tomando o tempo da justiça e tudo mais. Então é assim que funciona. Assinou, olha, esqueça, já foi, já era. Né? Doutor Liberto, chegamos ao fim do programa já. Muito obrigado. Depois vamos voltar a falar disso, que é interessante. Grande abraço para você. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo. Até mais. Hora de ir embora. Boa noite para todos.